as mesmas obras, porque ele não se arrependeu. Ele simplesmente, ele teve, aleluia, um remorso. Mas quando nós nos arrependemos, nós mudamos o itinerário da nossa vida. Quando nós nos arrependemos, nos lembramos que é exatamente as condições do homem, aleluia, pecador, em questão a Deus, e do homem em relação ao pecado. Quando o homem se arrepende, ele tem completamente a transformação de vida. E quando nós percebemos e vemos este vocábulo da palavra arrependemos, nós encontramos dentro da Bíblia 40 vezes, louvado seja o nome do Senhor, em todo o Evangelho dizendo arrependei-vos. Mas nós podemos encontrar também 30 vezes dizendo o reino de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. É para onde o crente arrependido ele vai. Por que Jesus disse arrependei-vos durante 30 vezes no Novo Testamento? Porque Jesus disse tudo isso, aleluia, porque Jesus sabia que sem arrependimento o homem jamais, aleluia, ele pode abandonar o pecado. Se o homem não se arrepender, ele ainda continua distante de Deus, como está escrito em Romanos capítulo 3 versículo 23, que se diz: todos pecaram e afastados estão da glória do Senhor. O homem que não se arrepende, ele continua destituído, afastado do plano da salvação, e por causa disto ele receberá uma justa punição pelos seus erros, quando o próprio autor de Romanos diz em João 6:23: o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. A pregação continua sendo a mesma. A pregação, ela não muda. A pregação é arrependa-se, porque o reino está próximo. Sem arrependimento não existe possibilidade nenhuma do homem se chegar a Deus. Se o homem não se arrepender, ele não tem condições nenhuma de mudar de vida. É por isso que Deus nos mandou nesta noite aqui para te dizer: arrependa de teu pecado, porque Jesus, aleluia, ele está aqui para perdoar teu pecado. Quem pode levantar a mão para o céu e dar glória para Deus? Arrependimento implica transformação de vida. O homem não pode jamais ter transformação de vida sem primeiro ele se arrepender. E quando eu começo a observar pela Bíblia Sagrada a respeito de arrependimento, eu consigo perceber que houve pessoas dentro da Bíblia que se arrependeram dos seus maus caminhos. E nessa noite foi citado a respeito de um homem conhecido como Zaqueu. A Bíblia nos diz que Zaqueu, um publicano judeu, ele resolve ir ao encontro de um homem mais conhecido do que ele. Zaqueu, ele não era conhecido pelas coisas boas que fazia, e sim pelas coisas erradas. E ele, sabendo que Jesus estava entrando dentro de Jericó, a Bíblia nos diz que ele vai ao encontro de Jesus. Mas a perspectiva dele, o desejo dele era exatamente ver quem era Jesus. Ele queria saber exatamente quem era Jesus. Ele não queria outra coisa a não ser ver e conhecer Jesus de Nazaré. A Bíblia